Boa tarde, você vai ver no Notícias de hoje. Candidato do PSDB à presidência da República deve ser anunciado amanhã. Exército encerra a ocupação de 4 favelas no Rio de Janeiro. Nossa convidada é a doutora Maíra Feltrin, advogada do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Ela vai falar sobre a importância do consumidor exigir seus direitos. O consumidor consciente e crítico promove uma mudança na sociedade e promove também a reparação de seus direitos. Trabalhadores da Previdência denunciam o INSS por contratações insuficientes. O sindicato da categoria diz que as 1.000 admissões previstas para o mês de abril não vão melhorar o atendimento nas agências do INSS. Olá, boa noite. Começa agora pela TV da Gente, Especial Notícias. Você vai conferir os principais fatos da semana, reportagens especiais, eleições 2006. Um Especial Notícias aqui na TV da Gente, hoje destacando a vida do imigrante africano que vive na cidade de São Paulo. Dados do Comissariado das Nações Unidas confirmam que quase 60% dos refugiados que vivem hoje no Brasil vivem no estado de São Paulo. Eles chegam de países em difícil situação política e econômica, como Equador, Colômbia e Costa Rica. Mas a maioria é do continente africano, principalmente de Angola, um país castigado por décadas de guerras civis. Os refugiados chegam ao Brasil em busca de um recomeço. Segundo o relatório da ONU, no mundo todo existem 9,5 milhões de refugiados, 61% deles vindos da África e da Ásia. Cerca de 3.500 vivem hoje no Brasil. 80% deles são africanos que saíram de seus países de origem, vítimas de guerra, perseguição política e religiosa. São Paulo é a cidade preferida desses refugiados. No Brasil, o africano foi recebido no Centro de Acolhidas para Refugiados, entidade que é mantida pela Caritas de São Paulo, de onde é encaminhado para um albergue e passa a receber a quantia de R$300 durante 6 meses. A Caritas oferece acolhida para esses refugiados, ou seja, é todo o processo de atendimento, de orientação de como ele pode pedir o refúgio ao governo brasileiro. No centro, o estrangeiro é orientado a tirar documentos que permitem residir e trabalhar no Brasil. Que na medida em que as pessoas se informam do que é o refúgio, do que é a situação de um refugiado, normalmente existe uma solidariedade. De 1960, sistema decadente que não representa. Então a Afroex melhorou. Depois de 7 anos de prisão, cumprindo liberdade condicional, de uma coisa o músico Afroex tem certeza: ele está regenerado. Regenerado pela sociedade crucificada. A música, o rap é tudo pra mim, é minha vida. Hoje eu sou o que eu sou por causa do rap. E acredito que o rap, ele é, enfim, além da música, ele é estilo de vida. Eu sou um rapper que vou dormir rapper e acordo rapper. É o meu estilo, é a minha filosofia, enfim, é tudo. Você mostra a periferia de uma forma diferente. Como é que você conseguiu tirar esse cenário tão comum da exclusão social, da violência, desemprego e entrar de uma forma diferente na periferia com o seu trabalho? Então eu fui conhecer de fato a periferia, criei amigos, relacionamentos, comecei a ajudar entidades, ajudar amigos. Eu me envolvi de maneira a ver esse cenário de uma outra maneira, né? E ser o cronista mesmo, contar as histórias, só que eu conto de outra forma, com imagens. São as formas construtivas, né? Porque com a ausência do Estado, a periferia se formou como uma nova cidade, como uma outra cidade na ausência do Estado, né? Nós podemos falar também dos carros, né? Enquanto se fala tanto em reciclagem, a periferia recicla, utiliza os carros antigos que poderiam virar sucata, num esforço muito grande para ter um carro, muitas vezes, né? Então eu fui pegar esses ícones dessa construção de uma outra forma de sociedade. Quem sai da estação de metrô Bresser não imagina que é uma igreja cristã africana. Pois é, e por se tratar de um local sagrado, também existem regras a serem seguidas. A igreja Christian Praying Assembly foi fundada em 99 na Nigéria. Ela tem filiais espalhadas nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Gana e no Brasil. A unidade de São Paulo existe há 2 anos.
A maior parte do culto é pregado em inglês, porque os fiéis, na maioria, são nigerianos. Para o rapper Rapping Hood, o campo de futebol de Várzea da Vila Arapuá, periferia da Zona Sul de São Paulo, é o lugar perfeito para celebrar a boa fase da carreira solo, que começou em 2001 com o CD Sujeito Homem, passou por 2004 com o lançamento de Sujeito Homem 2. Será coroado com Sujeito Homem 3, um CD e um DVD ao vivo. O Parque do Carmo é apenas uma parte da imensa e antiga propriedade da ordem religiosa Terceira do Carmo, que era chamada de Província Carmelita Fluminense. Na região já viviam os índios guaianazes e caguassus. A área da aldeia, também rica em minérios, era utilizada como paragem pelos jesuítas e bandeirantes. Os primeiros negros escravos levados para estas terras trabalhavam principalmente na criação de gado e nas culturas de laranja e café, a principal riqueza da época. Mais tarde, com a vinda da extinta estrada de ferro e a chegada dos imigrantes japoneses, a cultura foi diversificada. Pelos caminhos do Parque do Carmo ainda é possível encontrar um pouco desta história. Um pedaço da Mata Atlântica, as terras onde haviam as roças, os pastos e os pés de café. A extensa área verde do Parque do Carmo ainda preserva as cerejeiras em flor, marco da imigração japonesa, e os cafezais. Os cafezais que são testemunha viva da presença do homem negro escravo nas fazendas da região. Além da plantação de café, que ainda é preservada aqui no Parque do Carmo, uma curiosidade é essa trilha aqui, olha, a Trilha da Figueira, que na verdade era uma passagem feita pelos escravos que passavam por aqui com as sacas de café nas costas para escoar a plantação de café para o bairro Penha de França. Os escravos traziam esse café e o único meio de acesso era através da mata e chegando até o Aricanduva, onde poderia com carros de boi levar essa produção toda até a Penha, e lá sim tinha um meio de transporte adequado, a linha férrea, para poder escoar toda essa produção. Nós podemos fazer um pedacinho dessa trilha? Vamos lá. Por este caminho, os escravos percorriam mais de 7 quilômetros. Eles atravessavam toda a propriedade e carregavam as sacas de café para o tratamento e torrefação. Às vezes, cada saca de café chegava a pesar mais de 60 quilos. No caminho, os grãos que escapavam das sacas caíam no chão e germinavam. Na trilha do Parque do Carmo, ainda existem os pés do café nativo e do café que já foi chamado de ouro verde.